obesidade é uma doença crônica e recorrente caracterizada pelo acúmulo de gordura. Ela pode ser definida através do cálculo do IMC, ou Índice de Massa Corpórea, onde a gente pega o peso do paciente e divide pela altura ao quadrado, isso vai dar um número. Esse número caindo entre 18,5 e 25, o paciente é considerado como tendo peso normal. De 25 a 29,9, o paciente é classificado como sobrepeso, e acima de 30, obesidade, sendo que quanto maior esse número, mais grave é o grau da obesidade. Então a gente tem, por exemplo, que o IMC acima de 40 é a chamada obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. A gente também pode refinar essa classificação fazendo a medida da circunferência abdominal. Pacientes que tenham, homens que tenham essa circunferência abdominal acima de 102 e mulheres acima de 88 são classificados como tendo obesidade abdominal. E também existem aparelhos, como por exemplo o aparelho de bioimpedância, que faz a medição da gordura corporal e também identifica se o paciente é obeso. O foco do tratamento, obviamente, são as modificações no estilo de vida. Então o paciente deve seguir uma orientação nutricional visando diminuir a ingestão de calorias e praticar atividade física para aumentar o gasto calórico. Mas é importante a gente saber que não é uma modificação a curto prazo. Então não adianta o paciente fazer uma mudança por um mês ou poucos meses. Tem que ser uma mudança que seja para o resto da vida, para a gente poder ter um resultado. Então por isso que é fundamental que seja, por exemplo, uma alimentação que o paciente consiga manter a longo prazo. Então uma dieta muito rígida, que você reduza demais a quantidade de calorias ou alguns alimentos, o paciente pode até conseguir fazer no começo, mas ele não vai conseguir manter a longo prazo. Então não é interessante, porque o tratamento da obesidade, ele é um tratamento crônico, que deve ser mantido para a vida toda. No caso de pacientes que não conseguem perder peso, mesmo com essas modificações no estilo de vida, a gente tem a opção do uso de medicações para ajudar na perda de peso, que são prescritas pelo médico endocrinologista. Atualmente no Brasil, a gente tem 3 medicações liberadas pela Anvisa para o tratamento da obesidade, que é a Orlistat, a sibutramina e a liraglutida. E a gente tem também algumas outras medicações que podem ser usadas off-label, que é como a gente chama, que são medicações que são usadas para tratamento de outras patologias, como às vezes enxaqueca, depressão, mas que podem ajudar também no controle da obesidade. Fitoterápicos, esses remédios dito naturais ou comprados muitas vezes com indicação de farmacêutico, essas medicações não têm evidência nenhuma de sucesso aí no tratamento da obesidade e não devem ser utilizados. Bom, então a cirurgia bariátrica, ela é indicada para pacientes com obesidade grave, obesidade com IMC acima de 40 ou uma obesidade com índice de massa corpórea mais baixo, entre 35 e 40, mas aí o paciente precisa ter algum problema de saúde relacionado à obesidade, como diabetes, pressão alta, colesterol, gordura no fígado. E o paciente também, como eu disse antes, é um paciente que já tem que ter tentado perder peso de outras maneiras e não conseguiu, porque a cirurgia ela nunca vai ser a primeira opção de tratamento. Então a cirurgia é indicada para um paciente que já tentou perder peso de outras formas por pelo menos 2 anos sem sucesso. E a gente tem os limites de idade, de 16 a 70 anos. A perda de peso com um tratamento clínico, geralmente ela é limitada até uns 20% do peso que o paciente iniciou o tratamento. Então, para pacientes muito obesos que precisam perder mais peso, o tratamento clínico acaba não sendo suficiente para aquela perda de peso necessária. Perdas de pesos maiores a gente acaba conseguindo apenas com a cirurgia bariátrica. Com a cirurgia bariátrica é possível uma perda de peso em média entre 30% a 40% do peso que o paciente operou, mas podendo chegar em alguns casos até 50% do peso inicial do paciente. Essa perda de peso ela ocorre ao longo dos primeiros 2 anos, sendo que a maior perda de peso é nos primeiros 6 meses. Nessa fase a perda de peso é bastante rápida e intensa. Depois dos 6 meses o paciente continua perdendo peso, mas de forma mais lenta, e geralmente o paciente atinge toda a perda de peso após a cirurgia entre o primeiro e o 2º ano de cirurgia, seguido então de uma fase de estabilização. E geralmente a gente diz que após essa fase de estabilização o paciente às vezes recupera aí 3 ou 5 quilos, que é normal essa pequena recuperação de peso com a cirurgia. E para a gente conseguir um bom resultado a longo prazo, uma manutenção dessa perda de peso ao longo dos anos, obviamente vai ser muito importante o paciente manter uma alimentação adequada e praticar atividade física para esse bom resultado a longo prazo.